Opa, agora sim. Bom, moçada, vamos lá. Esse formulário aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, ele concorreu a um edital de pesquisa desse ano, tá? Inclusive é com um aluno do primeiro ano do MSI, e nos resultados preliminares a gente foi aprovado. A gente está aguardando fechar tudo lá para saber se no resultado final a gente está aprovado. Então eu peguei ele como modelo, que é algo que vai sair do papel caso realmente fique comprovado que será aprovado. Então, um resultado preliminar, ele está aprovado, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas ele vai dar uma noção legal para vocês na hora de colocar no papel o projetinho de cada um do seu grupo. Beleza? É um projeto por grupo, tá? Então, a primeira parte, vocês vão colocar simplesmente o título do projeto. No nosso caso aqui, ó, a ideia é eu explicar parte por parte aqui do projeto, e a hora que eu acabar de explicar parte por parte, se vocês entenderam do que se trata a proposta desse projetinho, é porque vocês entenderam como é que funciona, né, o preenchimento desse formulário, tá? Qualquer coisa, dá o grito para mim. Eu estou acompanhando pela apresentação igual vocês, não estou olhando o chat. Então, por favor, se tiver alguma mensagem lá, alguém me chama para mim parar e dar uma lida no chat lá para tirar a dúvida. Pode pedir, falar a qualquer momento, tá? Não precisa esperar eu perguntar se vocês têm alguma dúvida, não. Alexa, stop. Bom, vamos lá. Então, o título do projeto. Esse projetinho se chama A Programação na Nossa Vida. Qual que é o campus? Esse aí vocês não precisam, não tem isso aí lá, tá? Porque se trata da nossa disciplina, então não tem o campus. Agora, a questão da introdução. Qual que é a ideia na introdução? Então, eu deixei lá para vocês assim, ó, explanação de forma clara e objetiva da problemática a ser investigada e das possíveis hipóteses, caso tenha. Então, olha, no caso desse projetinho, a gente está propondo uma pesquisa, um desenvolvimento de um aplicativo que fale sobre a própria programação. Então, olha, eu vou ler a nossa introdução. Em tempos de pandemia, a população se ateve aos meios digitais na busca de alento aos dias difíceis. É comum as pessoas terem um aplicativo favorito, o qual se tornou um companheiro inseparável, seja ele um jogo, um bate-papo ou até mesmo um aplicativo de chamada de vídeo. Mas, no entanto, sabemos como ele funciona? Qual tecnologia foi usada para desenvolvê-lo? Quais as etapas envolvem o seu desenvolvimento? O que é programação? Qual a sua história? Buscamos elucidar essas perguntas através de um programa que seja intuitivo e leve, desenvolvido em linguagem de programação C nativa, com o objetivo de promover aos usuários a experiência de conhecer um programa em sua concepção bruta, ou seja, através das suas linhas de código, além de promover o seu autoconhecimento sobre as linguagens de programação, através da explanação da sua evolução através dos tempos. Suas curiosidades e fatos marcantes que vão dos seus primórdios até os dias atuais. Então, moçada, a introdução é onde você vai contar uma historinha, o mais claro possível e objetiva sobre o que se trata o seu projeto. Tá? Então, no nosso caso aqui, qual que é a ideia? A gente vai criar um programinha na linguagem C, porque é a linguagem que vocês aprendem no curso de MSI, no primeiro período. E esse programinha vai falar um pouco sobre a própria programação. Tá? Vamos contar a historinha da programação, como é que veio, de onde é que veio, algumas linguagens, quais as diferenças nessas linguagens, alguns fatos marcantes, né, na história da programação, quando surgiu até os dias de hoje, como é que funciona, né, para se programar. Então, a pessoa que utiliza esse programa, ele vai ter acesso a toda essa explanação sobre a programação. E, ao mesmo tempo que as pessoas terão acesso a toda essa informação sobre programação, a ideia do programa é interagir
com quem está utilizando ele. De que forma? Ele também vai passar algumas perguntas e questionamentos para o usuário, né, para que ele coloque lá coisas do tipo: como é que a programação impacta na sua vida? O que você acha da programação? Você acha importante? Não é importante? Curiosidade, você já conhecia, não conhecia? Você teria vontade de se tornar um programador? A programação, né, pode ser ou pode vir a ser uma aptidão, ou você pode se tornar um profissional dessa área. Então, a ideia é mostrar para o usuário, nesse momento de pandemia, né, que praticamente tudo, até a alimentação nossa, alguma das vezes, é através de um programa ou aplicativo. Então, a ideia é mostrar para quem está utilizando isso aí o dia a dia e não tem a menor ideia de como é que isso funciona, da onde que veio, né, o que que envolve tudo isso aí, deixar isso claro para ele. E, ao mesmo tempo, deixar, tentar cativar esse usuário, né, que estiver usando o programinha, para trazer ele para a área da programação. E meio que um pouquinho também fazer uma propagandinha, né, para ver se a gente consegue novos profissionais da área de programação, que é um nicho de mercado imenso e que só cresce e que, infelizmente, a gente não consegue atender essa demanda por programadores, analistas, né, gerentes, administradores de bancos de dados e outras coisas. Então, é aqui na introdução que você vai contar uma historinha breve, né, de forma clara e objetiva, do que você pretende com o programinha. Lá vem Dona Paula de novo. Bom, 4. Aqui os objetivos. O primeiro é um objetivo geral, sabe? Aquele objetivo principal. E o segundo aqui, o 4.2, seriam os objetivos específicos. É você pegar o objetivo geral e dividir ele em etapas, quebrar ele por partes, sabe? Um objetivo de cada vez para conseguir o objetivo final, que é o objetivo geral. Então, no caso do nosso programa, o objetivo geral é promover o conhecimento sobre programação, né, de forma geral, e, além disso, mensurar o quanto valioso foram essas informações no intuito de despertar o interesse por essa área do conhecimento. Então, a gente vai desenvolver esse aplicativo. O objetivo é o quê? Que as pessoas possam utilizar esse aplicativo e que as pessoas conheçam sobre programação, né? E aí, né, o intuito final é despertar o interesse das pessoas por essa área do conhecimento. Como é que a gente pretende chegar nesse objetivo geral? Aí eu venho aqui e coloco os específicos. Então, a primeira etapa, nós vamos pesquisar sobre a história das linguagens de programação, sua evolução através dos tempos e suas aplicações. Primeiro passo, uma pesquisa bibliográfica, um levantamento de tudo isso aí. Segundo passo, estudar as estruturas, comandos, bibliotecas e técnicas de programação aplicáveis à linguagem C. Eu vou ter que botar o meu aluno para estudar um pouquinho, né, um pouquinho mais do que ele já vem estudando, em cima disso aí, para que a gente consiga não só desenvolver o programa, mas que a gente consiga também prover, né, esse conhecimento sobre programação. Terceiro objetivo, desenvolver o programa utilizando a linguagem C. Então, já pesquisei toda a história. Depois, nós estudamos o que nós vamos fazer, ou seja, nós vamos ficar cada vez mais expert na linguagem de programação, separar quais as bibliotecas que a gente vai utilizar, e aí, no terceiro, nós vamos sentar e realmente desenvolver o programa. Quarto, aí o programa está pronto, o objetivo específico é promover a distribuição e utilização do mesmo. Tá? Então, nós vamos promover a distribuição. Como é que nós vamos fazer essa distribuição? Vamos distribuir nos laboratórios do IFTM.
Vamos deixar ele na nuvem para que os usuários que não estejam no IFTM ou que estejam online, né, que não estejam presencial no laboratório, possam baixar e utilizar. E, além disso, né, utilizar e devolver para a gente as informações que a gente pretende coletar lá. Então, o quinto objetivo específico, coletar os dados fornecidos pelo programa e tabulá-los para a geração de dados estatísticos. Ou seja, para a gente ter um levantamento mais preciso, né, com relação a se realmente conseguimos despertar o interesse por essa nova área do conhecimento. Então, eu tenho um objetivo geral, que ele é amplo, né, e aí eu tenho esse objetivo geral quebrado em vários objetivos específicos, que eu costumo chamar das etapas de desenvolvimento do projeto. Feito isso, aí eu já tenho um referencial teórico. O que seria um referencial teórico? O que eu utilizei aqui para pesquisar sobre a história das linguagens, estudar as estruturas e esse tipo de coisa, seria o meu referencial teórico. Olha, eu vou apresentar de forma clara, concisa e direta o embasamento teórico, os autores que servirão de base conforme a trajetória definida no projeto. Ou seja, olha, eu vou utilizar livros, né, que possam me prover conceitos das linguagens de programação e sua história. Eu preciso de sites da internet, livros que tenham a parte de desenvolvimento de programa. O que mais que eu vou precisar de referencial teórico? Eu vou precisar de um levantamento bibliográfico, né, da história da programação, os acontecimentos mais relevantes. Então, eu vou listar tudo aqui, ó, onde eu acho que eu preciso, que vai me dar o respaldo. Se é uma pesquisa na internet, se é através de livros, se tiver algum autor que eu já conheço, eu já vou colocar aí. Então, o meu referencial teórico é em cima de o pontapé inicial de onde eu vou pesquisar para conseguir atingir os meus objetivos. O objetivo geral, que será dividido em 5 etapas, no caso desse projetinho. Materiais e métodos. É aqui que eu vou detalhar como é que eu vou realizar essa pesquisa, os passos dela. Então, que tipo de material e métodos que eu vou utilizar. No nosso caso aqui, ó, desenvolveremos um programa utilizando as IDEs CodeBlocks e o Microsoft Visual Studio. O Microsoft Visual Studio, se eu precisar apresentar alguma coisa no formato mais gráfico, uma janelinha, um botão, né, como a gente vai contar uma historinha, às vezes você precisa de imagem, de alguma coisa assim. E a gente sabe que o CodeBlocks não dá. Mas o CodeBlocks dá para mim fazer toda a programação, parte de código. Então, o Visual Studio pode me servir como uma parte de interface, né? E o CodeBlocks na minha parte de codificação. E vice-versa. Mas isso é só o projeto, né? Pode ser que se altere. Então, aqui, ó, materiais e métodos. Vou utilizar essas duas ideias, né, para prover interação com o usuário, tá bonitinho. Que mais que eu vou utilizar? Basicamente isso, né? As duas linguagens de programação. Pode ser, Fred, mas você não deveria colocar aqui que você vai usar um banco de dados. Não vou usar um banco de dados. A ideia é mostrar de forma geral e criar o nosso programa, o nosso aplicativo, só com o que vocês veem na parte de programação do primeiro período. Então, vocês não veem banco de dados, a gente talvez vai ver a questão de arquivos, mas arquivos em si, tá? Não chega a ser um banco de dados. Ok? Então, materiais e métodos, o que você vai utilizar? Para quem vai utilizar aí no projetinho de vocês? Eu pretendo utilizar o Arduino, pretendo utilizar chips, pretendo utilizar controladores. Então, materiais e métodos, entra tudo aí. Além do desenvolvimento do aplicativo, então, entra tudo isso aí.
Justificativas. As justificativas é você dizer por que é importante você pesquisar esse tema. Tá? Por que eu quero pesquisar isso aí? Então, no nosso caso aqui, ó, por que a gente está propondo isso? A nossa justificativa está aqui. A área em maior evidência nesse momento de pandemia, depois da saúde, é a área da computação. No entanto, ainda existe grande defasagem de profissionais nessa área e com baixa procura pelos cursos da mesma. Com o objetivo de promover e despertar o interesse pela área da computação, propomos a criação de um programa que proporcione aos usuários a experiência de conhecer um programa em sua concepção bruta, ou seja, através das suas linhas de código, além de promover o seu autoconhecimento sobre as linguagens de programação, através da explanação da sua evolução através dos tempos, suas curiosidades e fatos marcantes que vão dos seus primórdios até os dias atuais. Então, a justificativa para a gente propor a criação desse programinha e tudo isso que vocês viram para cima é exatamente esta. Então, é dessa forma que vocês devem pensar para preencher a justificativa do projeto de vocês. Cronograma. No projetinho de vocês está lá setembro, outubro, novembro e dezembro. É como se vocês fossem me entregar esse projeto dia 14 de setembro, 14 do 9, e aí para vocês desenvolverem ele, né, tirar do papel, vocês teriam setembro, outubro, novembro e dezembro. Então vocês pensem, né, na hora de criar o cronograma, nesse prazo. Quais seriam as atividades? As atividades, pessoal, elas serão divididas de acordo com seus objetivos específicos. Para cada passo aqui do seu objetivo específico, é uma atividade do seu cronograma. Então, atividade 1, pesquisar sobre a história das linguagens de programação, sua evolução através dos tempos e suas aplicações. Aí você mensura qual o tempo que gastaria, né, do seu projeto para isso. Agosto e setembro, por exemplo. No caso de vocês, além da atividade, eu tenho mais uma coluna aqui, que é para você colocar o nome do aluno, porque vocês estão em grupos de 4, né, normalmente em grupos de 4. Então você vai colocar, às vezes, em concomitante, está vendo que atividade 1 e atividade 2, as outras não, mas a 1 e a 2 aqui, ó, elas acontecem ao mesmo tempo nos meses de agosto e de setembro. Às vezes vocês dividem. 2 alunos trabalham com a atividade 1, os outros 2 com a atividade 2. Tá? Então, na hora de montar o seu cronograma, você vai pegar as atividades que devem ser desenvolvidas, informar quais os alunos que vão estar trabalhando em cima dessa atividade e qual o tempo de execução para cada uma delas. Beleza? Então, feito o cronograma, o plano de trabalho do bolsista seria eu detalhar qual que é a atividade e qual que é a ação. No caso de vocês, essa parte do plano de trabalho do bolsista, ela está aqui como plano de trabalho, e aí ela tem qual que é a atividade, qual que é o aluno que está, pode ser a mesma atividade para vários alunos. Todos os alunos vão fazer a mesma atividade juntos, ou vão dividir, tá? Então, vai depender de como o grupo pretende trabalhar em cima disso aí. Mas no plano de trabalho é você colocar as atividades, igual você propôs aqui no cronograma, qual que é o aluno que vai estar executando, trabalhando essa atividade, ou quais alunos estarão trabalhando a mesma atividade, e quais as ações, né? O que ele vai estar fazendo especificamente. Então, no nosso caso aqui, ó, do projeto que a gente está usando de modelo para vocês, a gente tem aqui as atividades. Como é só um bolsista, um aluno só, é ele que vai estar executando. Então, não tem aqui separando
mais gente para executar a mesma atividade. Então, na atividade 1, que é fazer a pesquisa e tal, qual que é a ação dele? Usar livros e a internet para a pesquisa e elaborar os relatórios sobre os temas pesquisados. Então, é baseado nessa pesquisa, nessas ações aí, que a gente pretende, né, executar a atividade 1. A atividade 2, qual a ação que ele vai ter que desenvolver para cumprir com essa atividade? Ele vai ter que se capacitar na linguagem de programação C para o desenvolvimento do programa. Então, essa capacitação aqui é aprender mais sobre a linguagem de programação C e aprender também, além do Code Blocks, que já havia na disciplina, a questão do Microsoft Visual Studio, caso a gente precise trabalhar com alguma tela, né, com imagens, esse tipo de coisa. Na atividade 3, desenvolver o programa. Qual que é a ação? Planejar e escrever o programa em linguagem C. Atividade 4, promover a distribuição. Qual que é a ação? Participar da distribuição do programa, que deve ser feita inicialmente na comunidade interna do IFTM, Campus Avançado, Uberaba Parque Tecnológico. E na última atividade, que é coletar os dados fornecidos, é ajudar na tabulação dos dados e na redação do relatório conclusivo da pesquisa. Tá? Então, plano de trabalho, no caso aqui o bolsista, como é um aluno só, o de vocês aqui, o plano de trabalho, a atividade e quais dos alunos do grupo vão estar trabalhando nela e qual será essa ação. E por último, pessoal, tudo, mas tudo mesmo, que vocês pesquisarem, tudo que vocês pesquisarem, coloca lá na parte de referências. Ok? Não se esqueçam disso. Tudo que vocês pesquisarem, coloque na parte de referência. Ah, Fred, talvez eu pesquise mais alguma coisa, não tem problema. Lá na frente, o que você estiver desenvolvendo, você vai completar. No início aqui, ó, você já dá uma olhada por alto, tá? Você vai ter que dar uma pesquisadinha, até mesmo para escrever o projeto. Com certeza vocês já até fizeram isso. Ah, como é que você ficou conhecendo o Arduino e alguns sensores e controladoras? Qual que é o modelo? Você já entrou e levantou para mim até preço. Então, vocês já fizeram uma pesquisazinha. Então, tudo que vocês pesquisaram, que vocês pegaram aqui nas referências. Ah, mas isso aqui foi o professor tal, tal, tal. Não tem problema, põe o nome dele aqui, ó. Professor tal, 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 do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Avançado Grado Parque Tecnológico, mestre nisso, responsável pela disciplina disso. Tá? Então, referência toda aqui. No nosso caso, a gente tem o Linguagem C do Luiz Damas, nós pesquisamos no site, o livro do Deitel, C Como Programar, Use a Cabeça, outro livro, e o manual do Visual Studio 2019, tá? Que esse aqui está na internet, para a gente estar utilizando e desenvolvendo esse projetinho. Ok? Então, olha, o formulário de vocês é um pouco menor, tá? E aí vocês têm até o dia 14/9 para estar finalizando e me enviando. E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm bastante tempo e tem uma quantidade razoável de pessoas para fazer a mesma coisa. O mais difícil já fizeram, que foi pesquisar e pensar numa ideia. Já me apresentaram, a gente já fez aquelas sugestões, né, do que alterar, onde pensar um pouco mais, né? Então, eu acho que o material já tá suficiente para que vocês tenham condições de escrever o projetinho. Beleza?